Os segmentos que compõem a Universidade Estadual de Feira de Santana se reuniram para discutir o momento de crise que a instituição enfrenta e encaminhar ações que possam mobilizar as categorias da comunidade acadêmica e dar à comunidade externa a exata noção dos problemas que atingem a UFES. A conjuntura é muito difícil, envolve de maneira distinta as três categorias, não só três categorias, não é só servidor, professor e estudante, mas aqui a gente começou a perceber o que já deveríamos ter percebido há mais tempo, que outros personagens fazem parte da universidade, como os profissionais terceirizados, vigilantes. A gente vive uma situação que tem ficado cada vez mais aterradora. Primeiro, uma insegurança gigantesca sobre se no dia seguinte nós teremos condições de trabalhar. A gente está o tempo todo sendo açoitado por questões como servidores estão sendo demitidos, terceirizados demitidos, uma inconstância em relação à segurança, porque existe uma ameaça também, como o orçamento está trabalhando defasado, sempre os servidores vigilantes estão sem receber seu salário. O cenário difícil potencializa a necessidade de ampliar o espaço para a discussão de questões que dizem respeito à permanência universitária e às relações de trabalho no campus. Questionar a democracia interna não é negar que a falta de repasse de orçamento estadual e federal tem influências aqui. Então, como por exemplo, a gente tem o RU, que é o restaurante universitário, que ele tem riscos concretos de ser fechado. Mas para além disso, então a gente tem várias demissões de terceirizados e dentro do restaurante universitário a maioria dos trabalhadores são mulheres negras que estão lá trabalhando, fazendo a nossa comida. Outro problema que a gente anda tendo também é o transporte de Salvador para a Feira de Santana, que ele é fundamentalmente voltado para os professores. Mas quem também pega carona nesse ônibus são os estudantes, os terceirizados. E é uma outra pauta que a gente precisa tentar também discutir, de que uma permanência estudantil também não é só uma pauta de professores. As constantes reduções no orçamento da UFES consolidam uma dura realidade, que pode ficar ainda mais complicada em curto prazo. Nós passamos há 3 anos por um quadro de insuficiência de financiamento, visto que em 2013 nós tínhamos um orçamento para manutenção e investimento de 55 milhões e nos anos seguintes 51, 49 e agora novamente 51 milhões e meio. Enquanto que todas as despesas da universidade ao longo desses 3 anos aumentaram significativamente, inclusive por causa das correções de contratos pelos índices inflacionários. Isso traz uma dificuldade para manter tudo que a universidade tinha 3 anos atrás funcionando com qualidade. Apresenta-se aos poucos um quadro de precarização da universidade. E a comunidade universitária está percebendo isso, está preocupada e está se reunindo para discutir, buscar encaminhamentos e formas de lutar para que a universidade não passe da precariedade ao colapso. As falas apresentadas durante o encontro apontaram que a conjuntura mostra que é necessário agregar todas as categorias para enfrentar os problemas. O primeiro momento é a gente juntar essas dificuldades, nos fortalecer enquanto grupo, enquanto universidade, para vencer as reais dificuldades de financiamento da universidade. A universidade está passando por uma crise sem igual. Eu acho que a gente precisa se articular, montar uma pauta conjunta entre estudantes, professores e funcionários que sinalize qual é a universidade que a gente quer, sinalize quais são as condições de trabalho que a gente quer trabalhar, que a gente precisa para desenvolver um bom trabalho, um trabalho de qualidade que a Universidade Estadual sempre ofereceu para a comunidade e que a gente precisa continuar oferecendo. Entre as decisões tomadas na Assembleia por estudantes, professores e técnicos administrativos estão ato público com paralisação geral das atividades acadêmicas no dia 7 de abril, endossando a mobilização convocada pelo Fórum das ADs em Salvador. Realização de audiência pública na Câmara de Vereadores de Feira de Santana sobre a crise orçamentária da UFES. Nenhuma demissão de trabalhadores terceirizados, além da recontratação dos que foram demitidos. Formação de grupos de trabalho com representantes dos professores, estudantes e técnico-administrativos para que façam um diagnóstico dos reflexos da crise financeira da universidade. Realização de aula pública com a apresentação do orçamento e das despesas da UFES para 2016. E organização de seminário sobre permanência estudantil, com foco no plano de permanência
aprovado pelo governo no final do ano passado. O dia 7 e as aulas públicas são extremamente importantes nessa área. A gente vai estar instigando o estudante a sair da sua zona de conforto, a sair do seu processo de adormecimento, para que ele tome parte desse processo, que ele passe a ser protagonista dessa luta. São encaminhamentos que não ficaram presos às singularidades, embora elas tenham aparecido e têm que aparecer, só que ao final a gente conseguiu fechar um encaminhamento geral, né, de continuar fazendo atividades que defendam a universidade, tem um movimento de defesa e um movimento de ataque, né? Foi muito boa a intervenção de um companheiro servidor técnico administrativo, o Andrei, no sentido de dizer, não é só a defesa, né, não ter corte, não ter mais demissão, mas que a gente tem um projeto de universidade que a gente avance nele, mais contratação, mais instalações, mais estrutura. Então eu acho que do início ao fim a gente conseguiu cumprir o objetivo que a gente pensou para essa Assembleia.